Então, Marcos 15, versículos 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E o centurião que estava de fronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se sentar. Só para nós relembrarmos, né,
Jesus ele passou por pelo menos 2 julgamentos. Um pelo Sinédrio, onde ele foi condenado por blasfêmia, porque o sumo sacerdote faz a pergunta para ele, lá em Marcos 14, e versículo 61, diz assim: mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então ele foi questionado se ele era o Cristo. E quem era o Cristo? O Cristo era o Filho de Deus, o Filho do Deus bendito. E Jesus disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Uma vez que eles não criam nas palavras de Cristo, eles julgaram que o Senhor Jesus estava blasfemando ao dizer que era o Cristo. Então, o sumo sacerdote conclui. O sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Depois eles levam ele para Pilatos. Mas, diante de Pilatos, a acusação não era de que ele havia blasfemado, a de que ele era o Cristo, mas a de que ele se autoproclamava rei de Israel, o rei dos judeus. Então, Pilatos, por exemplo, no capítulo 15, agora, de Marcos, versículo 2, Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E quando Jesus fala dessa forma, ele não estava negando. Não era no sentido assim, é tu que está dizendo, né? Eu não falei nada. Não é nesse sentido. Esse tu dizes eu concordo, é exatamente isso que tu está dizendo. É nesse sentido, quando Jesus fala, tu dizes. E aí, todo o tempo, por Pilatos, ele é tratado como o rei dos judeus. O rei dos judeus. Então, a acusação pela qual ele é condenado, apesar de Pilatos julgar inocente. Pilatos diz todo o tempo, mas que crime ele fez, que mal fez, e mesmo não considerando que Jesus fosse culpado, ele o condenou, sob a acusação de que ele era o rei dos judeus. Afinal, é o que vai ficar escrito na plaquinha em cima da acusação pela qual ele foi crucificado. Mas, então no versículo 15, Marcos 15, 15, diz, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão que estavam clamando para que Jesus fosse crucificado, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E aí diz no 16, e os soldados o levaram dentro, a sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. Então eles levaram para uma sala à parte, onde haviam ali somente soldados romanos, começaram a escarnecer do Senhor. Diz aqui no versículo 17, vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo, salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Então vejam o que esses homens estavam fazendo. Os soldados romanos, essa corte. Não eram poucos os soldados. Uma corte, assim como haviam várias designações no exército romano. Havia a legião, que normalmente era composta por 6.000 soldados. E uma corte era um número menor, normalmente era composta por 600 soldados. Então era quando fala assim, essa sala, a audiência aqui, não era uma salinha pequena, assim, que pudesse caber ali uma dezena de soldados, não. Era realmente um ambiente grande. E todos esses homens escarnecendo do Senhor.
Vestiram-no de púrpura, por quê? Porque a cor púrpura era usada pela nobreza, pelos reis. Vestiram-no de púrpura e teceram uma coroa de espinhos que puseram na cabeça do nosso Senhor. E cada um desses detalhes, meus irmãos, dos sofrimentos de Cristo, eles têm algo que Jesus estava conquistando para nós. Por meio de cada um dos seus sofrimentos, o Senhor Jesus estava conquistando para nós. Nós que não merecemos nada, mas o Senhor estava conquistando para nós. Várias coisas, várias promessas, por meio de cada um dos seus sofrimentos. Jesus ele foi coroado com o quê? Uma coroa de espinhos. Isso por quê, meus irmãos? Para que nós pudéssemos ser coroados. E nós vemos na Escritura várias coroas, né, que são prometidas a nós. A coroa da justiça, a coroa da salvação, a coroa da vida. Nós vemos várias coroas sendo mencionadas, né? Inclusive quando, lá em Apocalipse, há aqueles 24 anciãos que eles representam, né? São um símbolo da igreja. Cada um deles estão com uma coroa na sua cabeça. E eles lançam suas coroas aos pés do Senhor Jesus em adoração. E é exatamente isso que nós faremos. O Senhor Jesus conquistou coroas para nós, por meio de ele ser coroado com uma coroa de espinhos. Mas nós o glorificaremos por meio das coroas que ele nos dará. Diz assim, começaram a saudá-lo, dizendo, salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana. Tem um dos evangelhos que diz que essa cana, né, eles colocaram a coroa e deram na mão dele essa cana, como se fosse o cetro. O cetro de um rei era um símbolo do seu poder. Então, muitos reis tinham um cetro de ouro. Por exemplo, nós vemos, né, no livro de Esther, o rei Assuero, né, ele tinha um cetro de ouro. Se alguém entrasse na presença do rei, né, Assuero sem a autorização dele, podia, né, sob a palavra dele, imediatamente ser morto. Mas se o rei estendesse o seu cetro de ouro na direção daquela pessoa, era sinal de que ele estava, mesmo, né, se aquela pessoa tivesse entrado sem autorização, ele estaria dando a autorização para que ela, sim, entrasse na presença dele sem sofrer mal algum. Né, que é o que acontece, por exemplo, quando a rainha Esther, né, vai lá clamar, né, pelo seu povo, vai na presença dele, depois daquele jejum de 3 dias, chega lá e o rei Assuero estende para ela o cetro de ouro. Mas eles dão aqui um cetro, né, que era um caniço, ou seja, uma cana. Um rei, ele utilizaria um cetro, né, que é um caniço? O caniço seria símbolo de poder? Não. O caniço, como cetro, é um símbolo de humilhação. Só que mal sabiam eles, né, esses soldados aqui ignorantes, né, ignoravam que eles estavam de fato diante do rei dos reis. Não era simplesmente somente o rei dos judeus. Esse aqui era o rei dos reis, e ele vai chegar um dia, nós vemos, né, em Apocalipse capítulo 19, abram comigo ali, Apocalipse 19, onde é descrito, né, o Senhor vindo. Diz assim, ó, Apocalipse 19, versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então o Senhor Jesus, quando ele volta, é dito que ele tem na sua cabeça muitos diademas. Diadema, meus irmãos, é uma coroa. A coroa de um rei. Só que é dito que não tem uma, tem muitas coroas. Porque ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Então aquele que usou por nós uma coroa de espinhos, ele vai voltar na sua glória. E na sua cabeça haverá muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo.
e estava vestido de uma veste tingida em sangue. A veste púrpura que foi dada a ele, né? Foi vestida nele por esses soldados romanos, foi tingida ali com alguma tintura, mas a veste, né, semelhante à púrpura, veste ou escarlate, a veste vermelha, né, que ele vai estar vestindo quando voltar, ela vai ser tingida no sangue dos seus inimigos. Tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com uma vara de ferro. Não com uma cana, mas com uma vara de ferro. Ou seja, isso aponta para a justiça do seu reino. Então o Senhor um dia vai vir e o seu cetro é um cetro de ferro. Ele regerá com varas de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse é aquele diante de quem os soldados romanos estavam escarnecendo. Imagina se eles soubessem, né, quem de fato era aqueles que eles estavam escarnecendo. E vai chegar o dia em que eles saberão. É óbvio que eu creio que eles já sabem, né, que no inferno eles já sabem. Mas vai chegar o dia em que eles estarão diante do Senhor. Né, e o Senhor, aquele mesmo que eles escarneceram, diante, né, com toda a sua glória, e eles tendo que prestar contas diante do Senhor, que é o juiz de vivos e mortos. E eu não queria estar na pele deles, desses soldados romanos aqui, que escarneceram do Senhor, que adoraram falsamente o Senhor. Estavam aqui, né, fazendo um teatro de adoração como zombaria. Salve, Rei dos Judeus, é o que eles diziam, né? Marcos 15, 18. Aí pegaram aquela cana que eles haviam dado como cetro para o Senhor e feriram-no na cabeça com a cana. Cuspiram nele. E mesmo após terem ferido na sua cabeça, que estava ali, né, com uma coroa de espinhos, eles batem na sua cabeça. Tinha uma coroa de espinhos, batem na cabeça com a cana. Ainda cospem nele. E depois disso, se põem de joelho e o reverenciam, o adoram, zombando do Senhor. E que Deus nos livre, meus irmãos, de fazermos algo parecido, né? Mesmo que com uma intenção diferente. Porque vejam, esses soldados romanos, qual era a intenção do coração deles? A intenção era zombar de Cristo, era escarnecer do Senhor. E para isso eles estavam dissimulando uma adoração. Então estavam fingindo uma adoração com o objetivo de escarnecer, de zombar. Só que Deus nos livre, meus irmãos, de estarmos fingindo uma adoração ao Senhor, mesmo que com outros motivos. Mesmo que não seja motivo de zombar, de escarnecer, daqui a pouco o motivo é se aparecer. O motivo é querer glória para si. O motivo é querer ficar bonitinho para o irmão que está do lado. O motivo é, sei lá, qualquer outro. Que não uma adoração genuína ao Senhor. Que Deus nos livre de estarmos adorando a Deus apenas dos nossos lábios. E o nosso coração longe do Senhor. Mas se quando nós adorarmos, quando abrirmos nossa boca, quando erguermos nossas mãos, tudo que nós fizermos exteriormente seja extremamente unido a uma disposição verdadeira, sincera, de todo o nosso coração, adorando o Senhor. Que jamais a nossa adoração seja algo fingido, algo apenas externo, né, para que outros vejam. Porque mesmo que com uma intenção diferente, não vai ser tão diferente assim do que esses soldados fizeram. Aí no versículo 21 diz assim, depois que eles o levaram, né, a fim de crucificarem, diz no versículo 21, e constrangeram um certo Simão Cireneu,
pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. O Senhor já havia sido tão, afligido, tão torturado, que ele já estava fraco a ponto de não conseguir carregar sozinho a sua cruz. A cruz não era algo que nem um violão, que nem alguma coisa. Não, a cruz era um objeto enorme, pesado. Ela mesma iria, né, sustentar pendurado um homem. Então a cruz não era leve. E Jesus já havia sido açoitado, havia apanhado. Não é dito em nenhum momento que eles haviam dado a ele comida. Então é possível que ele já estivesse, né, desde, quem sabe, a sua última alimentação, e algo que tivesse bebido fosse lá na última ceia, né, no dia anterior. Então provavelmente ele estava ali, né, já muito tempo sem comer, provavelmente sem dormir também. Não é dito que ele tenha dormido, então é possível que estivesse, né, já estava já no outro dia, né, sem dormir, provavelmente sem comer, sem beber, e ainda apanhando, depois sendo açoitado, e agora, né, com uma coroa de espinhos na fronte. Então perdendo sangue, já de várias situações perdendo sangue. E agora tendo que carregar a cruz. E aí, para que o ajudasse a levar a cruz, chamaram, né, constrangeiro. Né? Não foi Simão que se ofereceu, né, o sireneu. Ele foi constrangido pelos soldados romanos a levar a cruz do Senhor. E algo tremendo, né? Apesar de não ter sido, né, de livre e espontânea vontade, apesar de ele não ter se oferecido, mas é interessante, né, que o seu nome ficou registrado. Assim como aquela mulher, né, que derramou aquele vaso de alabastro sobre o Senhor, né, e aquilo ficou registrado nos evangelhos. Né? O ato desse homem, né, de cooperar com o Senhor, né, de ajudar a Cristo nesse momento, ficou ali registrado, né, para toda a eternidade. E é interessante que no Evangelho de Marcos é mencionado o nome de seus filhos, o que dá a entender que esse homem ele ficou conhecido posteriormente. E se ele ficou conhecido, inclusive, né, Marcos aqui, quem sabe Pedro, né, porque muito do que há no relato de Marcos, né, foi Pedro quem deu as informações. Então é possível que, eu creio, né, que o Simão Sireneu que tenha se convertido, né, a ponto, né, de a família dele ficar conhecida, ser citado o nome de seus filhos, né, o pai de Alexandre, de Rufo, tipo assim, aquele que foi membro aqui conosco e tal, né, Simão, qual Simão? Aquele, ó, lembra, sabe o Alexandre e o Rufo? Pois é, o pai deles, né, que dá a entender uma intimidade, né, um conhecimento. Então eu não creio, sabe, que foi apenas assim uma ajuda, né, aqui, e depois foi lá, né, cada um, somente o Simão, né, foi dentro da providência de Deus, né, entendo eu, né, para a própria salvação de Simão e da sua família. Não faria sentido ser mencionado até mesmo o nome dos filhos, né, se não fossem posteriormente crentes, né, e conhecidos da igreja, conhecidos, né, especialmente daqueles, né, a quem primeiramente o livro de Marcos foi direcionado, né, que tudo indica que ele foi escrito em Roma, né, para a igreja né, que se reunia lá em Roma, na cidade de Roma. E sendo ela escrita para a igreja lá de Roma, se isso é assim, então é possível que, como nós vemos lá na carta aos Romanos, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, e no versículo 13, Paulo diz assim, ó, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Paulo, ele saúda, né, a um homem chamado Rufo, na cidade de Roma. Romanos 16, 13. Chama ele, né, eleito no Senhor.
E também ele saúda a mãe de Rufo. É possível. Não posso bater o martelo, que é o mesmo Rufo, filho de Simão Cireneu? Não posso bater o martelo. Mas é muito possível. É bem possível que seja o mesmo Rufo, né, filho de Simão aqui, né, que era o pai, né, de Alexandre e de Rufo. Versículo 22. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Então, quando eles levam, né, o Senhor para esse lugar, a primeira coisa que eles oferecem para ele é vinho misturado com mirra. O que se entende aqui que essa bebida ela era como que inebriante, né, como se fosse, vamos dizer assim, para ajudar, né, como uma espécie de misericórdia para os condenados ali, e ajudar a ser um pouco mais suportável, né, aquela morte. Né. Alguns entendem como misericórdia, outros entendem até como algo assim, que pioraria, né, a situação, alguns entendem, né, porque poderia, vamos dizer assim, estender o sofrimento deles, mas a princípio, né, creio eu que faz mais sentido, né, o entendimento de que seria para como que diminuir a dor, diminuir, né, a sensibilidade ao sofrimento. Só que o Senhor Jesus aceita que seja diminuído o cálice que ele precisaria beber? Não. É dito ali, deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Ou seja, o cálice que foi dado a ele para beber, ele iria beber até a última gota. Por nós. Lembrem que cada um dos sofrimentos do Senhor Jesus, tudo que nós temos lido, as descrições aqui do que o Senhor Jesus tem sofrido, do que ele sofreu, tudo foi por nós, por cada um de nós. Foi por causa dos nossos pecados que o Senhor Jesus sofreu tudo isso. E o Senhor escolheu sofrer por nós. O Senhor decidiu que iria sofrer por nós. Se ele quisesse, no momento que ele quisesse, ele poderia abortar a missão e cessar tudo. Dizer, chega, até não quero mais. Ele poderia se ele quisesse, mas ele escolheu obedecer. Ele disse, ele já havia orado antes, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai foi que ele bebesse o cálice. E ele foi obediente. E bebeu o cálice até o fim. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Diz assim, versículo 24. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E é interessante que essa descrição, né, das suas vestes sendo repartidas, ela vai aparecer nos 4 evangelhos. E isso é cumprimento de profecia, meus irmãos. Qual profecia? A profecia escrita 1000 anos antes. Descrita lá no Salmo 22, escrita por Davi. Rei Davi, que viveu 1000 anos antes de Cristo, escreveu esse Salmo, Salmo 22. Vamos ler aqui algumas palavras desse Salmo, que justamente descreve os sofrimentos de Cristo ao ser crucificado. Diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Esse Salmo nos está descrevendo o sofrimento do Senhor. O Senhor não clamou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas o Senhor passou o cálice? Não. O
Senhor não passou o cálice. E o cálice era justamente o que ele precisaria sofrer tudo. Ser desprezado pelo povo. Como diz aqui. Como diz, mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Vejam, os homens passavam, né, zombavam dele, meneavam a cabeça, né, balançavam a cabeça, como que, né, em reprovação. Versículo 9. E nós vamos ver isso aqui, né, mais adiante aqui na descrição, nós já lemos, né, mas já vamos ver, o cumprimento de todos esses detalhes aqui do Salmo 22. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Essa é a descrição daqueles homens à sua volta, zombando dele. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou, como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Ele sente sede, e eles dão para ele vinagre para beber. 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha só, meus irmãos, a descrição aqui da crucificação. Suas mãos e os seus pés traspassados com pregos, pregado na cruz. Traspassaram-me as mãos e os pés. Isso aqui escrito 1000 anos antes de se cumprir em Cristo. 17. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Exatamente o cumprimento desse último versículo que nós lemos ali de Marcos 15. Eles repartindo as vestes do Senhor, lançando sorte sobre a sua túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada, é a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Jesus, ele morreu. Mas por mais que nós não vamos ainda hoje ler o relato da ressurreição, mas já adianto, o Senhor Jesus morre por nós, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Ou seja, o Senhor foi ouvido, como diz aqui, né? Salva-me da boca do leão, livra minha alma da espada. Ele não foi livre da morte, no sentido de não passar pela morte, mas ele foi livre da morte no sentido de, mesmo morto, ser ressuscitado da morte, ser resgatado da morte. Ao terceiro dia ele é ressuscitado. E aí então se cumpre, né, esse salmo, né, que diz, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, que é citado lá em Hebreus 2, versículo 12. Lá é exatamente esse versículo aqui que ele é citado, se referindo a Cristo. Voltando aqui para Marcos 15. Então é dito aqui, versículo 24, né? Marcos 15, 24. E havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. Vê, aqueles soldados sabiam que estavam cumprindo as profecias? Eles não sabiam. Mas apesar de não saberem, estavam cumprindo as profecias. E todos aqueles homens ali, todos aqueles que estavam envolvidos, eles não sabiam que estavam cumprindo as profecias. Mas independente da ignorância deles, eles estavam cumprindo as profecias.
Aí diz assim, versículo 25, e era a hora terceira, e o crucificaram. Que hora terceira era essa? A hora, lá para os judeus, ela era contada a partir do nascer do sol. Então, a hora terceira era após o que para nós hoje, né? Se formos comparar a primeira hora, né, com às 6 da manhã, né, a partir das 6, então a terceira hora seria a partir das 9 da manhã. Seria esse o horário, assim, né? A terceira hora seria, né, depois, seria das 9 em diante. Assim como a sexta hora, né, seria meio-dia. A hora nona, às 3 da tarde, e assim por diante. Então, 9 da manhã, né, no nosso horário. Né? E a hora terceira crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Então, estava ali para todos, né, verem. Estava sendo crucificado o rei dos judeus. E é interessante que quando Pilatos escreve, o próprio Pilatos escreveu, né, e escreveu em 3 línguas, em hebraico, em grego e em latim. E quando os judeus, né, os sacerdotes ali leem, né, aquela inscrição, né, o rei dos judeus, eles, né, vão lá para Pilatos reclamar, né, não escrevas, né, o rei dos judeus, diz, né, eu sou o rei dos judeus, que ele disse que era o rei dos judeus. Aí o Pilatos, o que eu escrevi. E o que acontece, meus irmãos? Tudo é tremendo, sabe, como cada um desses atos foi sendo conduzido pelo Senhor como um testemunho. O próprio Caifás havia dito, sem saber o significado das palavras que ele havia dito. Nós vemos o Evangelho de João. Ele diz assim, que importava que um morresse pela nação, para que a nação toda não perecesse. Diz, né, falando quando estavam tramando a morte de Jesus. Só que ao falar essas palavras, ele não sabia o significado do que ele estava dizendo. Mas, de fato, Jesus precisava morrer pela nação, para que a nação não perecesse. Porque, afinal, Deus amou o mundo, não só a nação de Israel, mas ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que ele deu o seu Filho unigênito? Para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Veja, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele morre, sim, por todos. Porque se ele não morresse por todos, todos pereceriam. E o Caifás fala aquilo, né? Na visão dele era só aquela tentativa de matar Jesus, o não perecer seria, né, na mão dos romanos e tal. Né? Eu sei que o significado para ele foi diferente, mas havia algo muito mais profundo nas palavras dele que ele mesmo não se deu conta. E a mesma coisa Pilatos. Pilatos não independente se, né, não foi, quem sabe, a intenção dele, mas ele estava ali dando um testemunho de que Jesus era, de fato, o rei dos judeus. Porque ele era. Mesmo que daqui a pouco o próprio Pilatos, não considerasse isso uma verdade. Mesmo que ele tivesse escrito aquilo só para alfinetar os sacerdotes e outros, independente da motivação que havia no coração dele, isso foi um testemunho de que aquele que estava ali crucificado era o rei dos judeus. E não só o rei dos judeus. Como aquilo que eu já afirmei nessa noite, o rei dos reis. O Senhor dos senhores. O Senhor da glória. 27 diz assim, e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E é interessante que quando Jesus ele é preso, lá no capítulo 14, Jesus fala assim para eles, né, quando eles vêm para prendê-lo. Respondendo, Jesus disse-lhes, no versículo 48, Marcos 14, 48, saístes com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador? Ou seja, como se eu fosse um salteador. Jesus não era um salteador. Mas eles saíram a prendê-lo como se ele fosse um. E no final acabaram o condenando e o crucificando como se ele fosse um salteador, no meio de 2 salteadores.
E é interessante que no grego é as mesmas palavras. Tá? Salteador lá, né? E aqui é as mesmas palavras. Isso era para que se cumprisse o quê, meus irmãos? Diz assim, ó, 28. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Onde estava essa escritura? Isaías 53. Isaías 53, que nós já lemos aqui, né, há 2 semanas atrás, há 2 domingos atrás, nós lemos esse capítulo de Isaías 53. Esse é um capítulo muito precioso, meus irmãos. E é dito no capítulo 53, versículo 12, diz assim, ó, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele foi contado com os transgressores, com os malfeitores. Nós aqui, de fato, somos os transgressores, os malfeitores, meus irmãos. Mas ele morre nos substituindo. Ele morre levando a nossa culpa. Ele morre levando os nossos pecados na cruz do madeiro. Ele carrega no seu corpo os nossos pecados e morre em nosso lugar. Para que nós não precisássemos estar sujeitos à morte eterna, a segunda morte. Aí diz assim, versículo 29, Marcos 15, 29. E os que passavam, blasfemavam dele, meneando as suas cabeças. Lembra o Salmo 22, que a gente acabou de ler antes ali? Aqui, ó, a profecia se cumprindo. Passavam blasfemando, né? Meneando as suas cabeças, dizendo, ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias edificas. Lembra que esse foi um dos testemunhos, né? Que eles tentaram levantar lá, que surgiu, né? 2 ali falando e tal, mas mesmo assim não eram coerentes, né? No seu testemunho, né? De que Jesus tinha dito que ia... eles disseram, né? Jesus tinha dito que ia derrubar o templo, em 3 dias edificar. E aí, né? Ah, tu que derrubas o templo, em 3 dias edificas, salva de ti mesmo e desce da cruz. Só que, novamente lembrando, né? Quando é que Jesus havia dito isso? Jesus disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 2, e versículo 19. Aliás, isso, João 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes, destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Eles interpretaram que Jesus estava falando do templo de pedras, e que ele iria, que se ele sendo destruído, ele ia levantar aquele templo em 3 dias. Só que Jesus não estava falando daquele templo de pedras. Jesus estava falando do seu corpo, do templo do seu corpo. O próprio texto diz aqui, ó, versículo 20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Por isso que ele diz assim, ó, ele não diz destruirei esse templo. Ele diz destruir. O verbo destruir está sendo direcionado para aqueles a quem ele falava. E não ele descrevendo, né, uma ação que ele tomaria. Era aqueles a quem ele estava falando que iriam tomar aquela ação. E de fato levaram a cabo essa ação, porque eles foram até levar Jesus para ser crucificado. Insistiram, né, pedindo a crucificação de Cristo até que Pilatos cedeu e mandou que fosse crucificado. Então, o que os judeus fizeram? O que os sacerdotes fizeram? Crucificaram o Senhor. Destruíram o seu corpo. Destruí esse templo e em 3 dias eu levantarei. Aí no versículo João 2, 22, diz assim, ó, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E de fato, aquilo que Jesus tinha dito, aqui está acontecendo. Eles estão destruindo o templo, o seu corpo. Mas
3 dias depois ele iria levantar esse templo. 3 dias depois ele ia ressuscitar dentre os mortos. E aí diz assim: tu que derrubas o templo em 3 dias edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Se Jesus, sabe, esses homens eles eram muito ignorantes, porque se Jesus quisesse se salvar, ele poderia? É óbvio que ele poderia. Ele poderia, na hora que ele quisesse salvar a si mesmo, ele poderia. A hora que ele quisesse. Era só ele desejar salvar a si mesmo. Era só ele, tipo assim, dizer: Pai, eu quero salvar a mim mesmo agora. Não quero mais prosseguir. Deu, foi a gota d'água. Esse último aí que falou, não, agora chega. Ele poderia, se ele quisesse, salvar a si mesmo. Nessa mesma hora aqui, né, que ele disse: ó, salva, né? Ah, tu que derrubas o templo e 3 dias edifica, salva a ti mesmo e desce na cruz. Ele poderia muito bem, se ele quisesse, sair dali, ó. Se ele quisesse, não foi Elias, né? Lá em cima do monte, né? O rei manda lá 50 soldados, né, para ir lá trazer o Elias, né? A força, né, até o rei. Aí chega lá aquele capitão, né, com seus 50 soldados. Aí chama Elias, né? Homem de Deus, desce daí. E aí descer do monte, né? E aí o Elias: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E imediatamente desceu fogo do céu e consumiu aquele capitão com seus 50. Aí depois, o rei, né, sabendo disso, sabendo que já era, né, aquela primeira tropa, manda outro capitão com seus 50 soldados. Chega lá no Elias: homem de Deus, desce daí agora, depressa. Aí o Elias: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E imediatamente desce fogo do céu e consome aquele capitão e seus 50. Aí quando chega o terceiro, né, o rei manda novamente, né, um terceiro capitão com seus 50, aquele lá chega humilde. Homem de Deus, seja preciosa a ti a vida desse teu servo, né, esses teus 50 servos. E aí o anjo do Senhor diz, né, não pode descer com esses aí. E aí o Elias, né, desce com eles, vai até o rei e diz que o rei ia morrer. Né? E Deus mata o rei. O rei morre depois. Mas não morre queimado, né, aqueles outros, mas o rei perece da enfermidade, né, que ele tinha. E Jesus, se ele quisesse, poderia mandar descer fogo do céu e imediatamente consumir todos aqueles homens lá? Poderia. Ele já não tinha dito para Pedro, quando Pedro, né, tenta, né? Lá os caras vêm para prender Jesus, aí o Pedro saca da espada, corta a orelha do Malco, né, do servo, do sumo sacerdote. Aí Jesus embainha a espada. Se eu quisesse, vamos ler ali em João. João, Evangelho de João. Versículo 11. Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ele queria beber o cálice, meus irmãos. Se ele quisesse salvar a si mesmo, ele ia beber o cálice que o Pai tinha dado? Não. Mas a vontade do Pai, debaixo da qual ele estava sujeito, era que ele bebesse o cálice. Então não importava o que aqueles homens falassem. Ele iria beber o cálice até o fim. Em Mateus, capítulo 26, e versículo 52, nós vemos um complemento aqui. Né? Ele não apenas diz para Pedro: embainha a tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Mas ele diz mais a Pedro. Ele diz o seguinte, ó, Mateus 26, 52. Então Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada morrerão. Ou pensas tu, olha isso, 53,
Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? As Escrituras precisavam se cumprir, meus irmãos. O Salmo 22 precisava de cumprimento. E não só o Salmo 22, né? Isaías 53 e vários outros salmos, várias outras profecias precisavam de cumprimento. Então, se Jesus pegasse, né, simplesmente diante daquela provocação, né, salva de ti mesmo, desce da cruz, e ele descesse, simplesmente as Escrituras não teriam cumprimento. E a missão dele teria daí se encerrado, sem ele ter finalizado ela. Ele não teria bebido o cálice até o fim. Sim, teria iniciado, mas não teria concluído. E o Senhor Jesus foi obediente até o fim. Ele bebeu o cálice completamente. Versículo 31. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, olha só, meus irmãos. Os principais sacerdotes estavam ali, observando o Senhor Jesus crucificado. Eles não ficaram lá só, né, promovendo a crucificação lá no início, diante de Pilatos, né, lá no Sinédrio, onde o condenaram. Mas eles foram presenciar a sua execução. E não só presenciar a execução, como aproveitaram para zombar do Senhor Jesus naquele momento. Olha o coração terrível desses homens. Coração maligno desses homens. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, né, os escarnecedores aqui, né, zombando, diz assim, ó, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Interessante que eles têm que dar testemunho que Jesus salvou os outros, né? Eles não podiam negar que Jesus havia salvado muitas pessoas. Eles não podiam isso. Ou seja, eles tiveram que dar testemunho, mesmo eles, no momento de zombaria. Mesmo assim, eles estão testemunhando. Eles não deixam de testemunhar que Jesus havia salvado a muitos. Eles não podiam negar isso. Eles não podiam negar essa verdade, essa realidade. Que Jesus havia salvado a muitos. Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz. Vejam, eles citam, né, as duas condenações. O Cristo, foi por Jesus dizer que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que ele foi condenado no Sinédrio, como se tivesse blasfemado. Diante de Pilatos, foi condenado como o Rei de Israel, o Rei dos Judeus. E aí eles repetem, né, essas duas que, tipo assim, ele foi condenado como se isso não fosse uma verdade. Só que a questão era uma verdade. Ele tanto era o Cristo, como ele também era o Rei de Israel. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, vê mais uma vez eles dizendo, né, para descer da cruz, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. E também os que com ele foram crucificados injuriavam. Tu vê, duas vezes eles também repetem, né, sobre a questão dessa autossalvação. Né? No 30, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E aqui no 31, no final 31, salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo. Poder ele poderia. Ele poderia salvar a si mesmo se ele quisesse. Por que o Senhor Jesus não salvou a si mesmo? O Senhor Jesus não salvou a si mesmo porque ele nos substituiu, meus irmãos. No momento onde ele não salva a si mesmo, ele se torna o salvador daqueles que nunca poderiam salvar a si mesmos. Ele tinha toda a capacidade de salvar a si mesmo. Mas nós jamais poderíamos salvar a nós mesmos. Jamais. O único homem que existiu na face da terra que poderia salvar a si mesmo era Jesus Cristo. Ele foi o único que poderia salvar a si mesmo. Nenhum homem tem a capacidade de salvar a si mesmo. Mas Jesus tinha.
Jesus, se quisesse, poderia salvar a si mesmo, mas ele preferiu não salvar a si mesmo, para que ele pudesse possibilitar a todos nós o sermos salvos por ele. Por isso que ele não salvou a si mesmo. Porque senão nós, que não tínhamos capacidade alguma de salvarmos a nós mesmos, continuaríamos perdidos para sempre. Nós vemos aqui antes, né, que eles o despiram das suas vestes. Quando diz ali, ó, e havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria, no 24. Né? Quando diz ali, por que ele foi despido das suas vestes, meus irmãos? Foi justamente para que nós pudéssemos ser vestidos com as vestes de Cristo. Vestidos com a sua justiça. Esse foi o motivo de Cristo ter sido despido. Todas as coisas que aconteciam com Cristo, meus irmãos, têm um correspondente relacionado à nossa salvação. Aí diz assim, né, quando eles dizem, né, o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Meus irmãos, depois Jesus ressuscita dentre os mortos e eles continuam sem acreditar. Então, assim, isso aqui era uma desculpa para a incredulidade deles. Eram homens malignos. É que mesmo quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles continuaram endurecidos, com um coração maligno, endurecido pelo pecado. Aí diz assim, também os que com ele foram crucificados injuriavam. Vejam, não diz assim, ó, e um dos que com ele foram crucificados. Diz, os que com ele foram crucificados injuriavam. Ou seja, os dois malfeitores, os dois salteadores, o injuriavam, não apenas um deles. E é tão tremendo, né, como nós vemos lá em Lucas, que um daqueles homens se arrepende. Um daqueles malfeitores, né, que estava ali crucificado junto de Cristo, se arrepende e depois repreende o outro. Quando o outro insiste, né, em escarnecer de Cristo, ele repreende o outro. Mas vejam, ele repreende o outro, mas ele no início também tinha. Porque o texto diz claramente, também os que com ele foram crucificados injuriavam. Ou seja, ele havia injuriado também a Jesus. Mas ele se arrepende de ter injuriado Jesus. E ele é salvo. Porque o Senhor Jesus diz para ele, uma vez que ele está arrependido, uma vez que ele reconhece que é com justiça que ele estava sendo punido, mas Jesus não. E pede para o Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E o Senhor Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus dá certeza de salvação para ele, porque ele se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus. Mesmo Jesus estando ali, todo moído, partido. Na cruz. Aí no versículo 33 diz assim, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Isso aqui, meus irmãos, não era um eclipse. Não era um eclipse do sol. Por que não era um eclipse? Porque tem como acontecer um eclipse em lua cheia? Não tem como. Sabe por quê? Porque a lua cheia, como é que tem a lua cheia? O sol está se pondo lá e a lua está levantando aqui. Pode ver, toda vez que for lua cheia, os irmãos vão ver o sol se pondo num lado e a lua levantando no outro. Bem grandona, cheia. Assim é a lua cheia. Ela está no extremo oposto do sol. Então tem como acontecer eclipse quando tem lua cheia? Não tem como. Porque o eclipse acontece quando a lua está na frente do sol. Ou seja, na lua nova é possível ter eclipse. Mas na lua cheia é impossível. Só que, nesse contexto aqui, era lua nova ou era lua cheia? Era lua cheia. Por que eu posso dizer com certeza que era lua cheia? Porque no dia anterior não tinha sido a Páscoa? Tinha sido a Páscoa. E como é que é? O que definia o dia da Páscoa?
era quando tinha o dia da lua cheia. O dia da lua cheia era o dia que era feita a Páscoa. Então não podia ser eclipse. Ou seja, isso aqui foi um milagre de Deus, escurecendo o sol, assim como ele já havia feito lá no Egito. Lembra quando lá no Egito diz assim, ó, que veio trevas sobre o Egito, mas que em Gósen havia luz? Mas em todo o restante do Egito tinha trevas. Essas trevas foi um eclipse? Não, não foi um eclipse, porque senão em Gósen não teria como ter luz. Foram trevas que Deus, né, estabeleceu especificamente sobre o restante da terra do Egito, excluindo o território de Gósen. Mas agora aqui é dito que as trevas foi sobre toda a terra. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Essas trevas são as mesmas, meus irmãos, que, por exemplo, lá no final, antes da vinda do Senhor Jesus, uma das taças da ira do Senhor são essas trevas que virão sobre a terra novamente. Leiam lá depois, não vou ler aqui hoje, mas Apocalipse 16. Aqui uma das taças vai descrever como essas trevas sobre a terra, sobre o reino da besta. E aqui, essas trevas justamente, elas descrevem nesse momento onde o Senhor Jesus ele está carregando todo o nosso pecado na cruz, meus irmãos. Esse é um momento de trevas. Esse foi um momento do juízo de Deus sobre o seu próprio Filho, para que nós escapássemos do juízo. Foi um momento onde a ira do Pai estava sobre o Filho, para que nós escapássemos da ira. Então ele estava aqui, né, juntamente o mundo, né, debaixo de trevas, justamente, né, para que nós fôssemos livres das trevas eternas. O Senhor Jesus estava sobre trevas, para que nós fôssemos livres das trevas eternas. E aí diz assim, justamente, né, a hora nona, vejam, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. E ao final desse período de trevas, o que Jesus diz? Enquanto ainda tem trevas. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? O pai desamparou o filho. O pai abandonou o filho. Para que nós não fôssemos abandonados eternamente. Qual é a porção de todos aqueles que serão condenados? É justamente os serem desamparados, abandonados, apartados, separados de Deus eternamente. É assim que a condenação eterna é descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, desamparados eternamente por Deus. Então Jesus foi desamparado pelo Pai, para que nós não fôssemos condenados e desamparados eternamente. Então ele assume nosso lugar. Jesus é nosso substituto. Tudo aquilo que estaria colocado sobre nós eternamente é colocado sobre o Filho. Ele foi desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? E é interessante ainda que ele fala isso, meus irmãos, tanto como um clamor nesse momento, um clamor da sua alma, por causa do peso do pecado e do juízo de Deus sobre ele, mas também, meus irmãos, para nos lembrar, como um sinal em relação ao salmo que estava sendo cumprido em todo esse momento na cruz. Onde o salmo que a gente leu, no 22, começa com essas palavras. Deus meu, por que me desamparaste?
Versículo 35, e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, eis que chama por Elias. Pode ser que eles não tenham entendido bem o que Jesus falou, mas também, e eu creio que é até mais provável, que eles tenham entendido o que Jesus falou. Mas eles propositalmente, como mais uma demonstração de zombaria para com Cristo, torceram as suas palavras e deram um outro significado. Eis que ele clama por Elias. Ele não estava clamando por Elias. Ele estava falando com o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Não estava falando com Elias. Mas eles ali, né? Eis que chama por Elias. E aí um deles correu em beber uma esponja em vinagre. Por que ele faz isso? Porque Jesus disse, tenho sede. Aqui não está descrito, mas tem um outro evangelho onde diz, né? Jesus diz, eu tenho sede. E aí vai lá né, e um deles correu em beber uma esponja em vinagre. Se alguém disser para algum de vocês, eu estou com sede, tu vai pegar um copo de vinagre para estender para essa pessoa que está com sede? Seria uma atitude assim, né, uma atitude de amor, oferecer um copo de vinagre para quem está com sede? Então, olha só como o nível, né, de sadismo desses homens. Sabe, todo o sofrimento de Cristo ali foi espancado, foi humilhado, foi cuspido, foi açoitado, crucificado. Os homens estavam zombando dele. Tudo isso aí, né, coroa de espinhos na fronte, série de questões ali ainda, um momento de sede. Eles sabendo que ele estava com sede, vão lá oferecer vinagre para ele beber na sua sede. Mas também era um cumprimento de uma profecia. Pondo-a numa cana, né? Bebeu uma esponja de vinagre, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Vê ainda, né? Zombando novamente, né? Vamos ver se Elias vai vir tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Quais foram esses brados que Jesus deu? Aqui não diz assim quais são as palavras exatas que ele diz, né? Mas mais uma vez, quando nós lemos os outros evangelhos, nós vemos quais são as palavras que ele diz. Ele diz, está consumado. Ele dá um brado, ele grita, está consumado. E aí ele fala ao Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Então Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo que não era um véu pequeno. Não era um ventinho que poderia, né, até mesmo porque o templo nem era um local que havia correnteza de ar para poder um vento rasgar, não. Foi algo miraculoso o véu do templo se rasgar. Primeiro, pela espessura daquele véu, que não era um tecido fino, era um tecido muito grosso. Segundo, que não havia meios físicos normais, né, para que ocorresse aquilo. Então, e mesmo que alguém por baixo, né, digamos que alguém fosse lá um sacerdote, né, de um lado, outro do outro, né, puxar o véu para que rasgasse, como é que ele iria rasgar? De baixo para cima. Ele rasga de cima a baixo. Ou seja, o que estava apontando isso, meus irmãos? Estava apontando para o corpo de Jesus partido por nós. O véu, meus irmãos, o véu do templo, ele era um símbolo que apontava para o corpo de Jesus. Por que eu digo isso? Está da minha própria conta aqui? Eu que concluí isso por mim mesmo? Não. A Escritura diz isso. Abra comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E versículo 19. Diz assim, tendo, pois, irmãos,
ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Veja que santuário é esse? O santuário celestial, é entrar na presença de Deus. E nós podemos ter ousadia para entrar até a presença de Deus por meio do quê? Por meio do sacrifício de Jesus, onde Ele oferece o seu corpo e o seu sangue por nós. O seu corpo é representado na ceia pelo pão, que foi partido por nós. Por isso que o pão ele é partido, por causa do corpo dele que foi partido por nós. O cálice simboliza o sangue que foi derramado por nós. E aqui nós vemos o quê? O sangue e o seu corpo. O sangue e a carne. Aqui em Hebreus 10. Olha só, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Então, a carne de Jesus, o corpo de Cristo sendo partido por nós, assim como o pão partido simboliza o corpo de Jesus na cruz, assim como o pão partido simboliza o corpo de Jesus que foi entregue por nós na cruz, o véu rasgado de cima a baixo também simboliza o corpo de Jesus. Pão partido, véu rasgado. Para permitir o quê? O nosso acesso à presença de Deus, eternamente. Como é que para poder entrar no Santo dos Santos? Justamente, né, a Arca da Aliança ali, símbolo, né, da presença de Deus. Como é que faria? Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar, né, por meio daquele véu, oferecer, né, ali o incenso, a aspersão do sangue sobre o propiciatório. E era isso, uma vez no ano. E agora, por meio de Cristo, este caminho, esse novo e vivo caminho, nos foi consagrado por meio do véu que foi rasgado, a sua carne, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, o próprio Cristo, ele tanto é o sacrifício como ele é o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo o sacrifício. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Continuando aqui em Marcos. Então, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Então, aquele centurião que já tinha visto muitos morrerem na cruz. Como é que normalmente um homem ia, né, morrendo e por fim desfalecia? Alguém crucificado, quando morria, ia perdendo suas forças. E não tinha mais capacidade respiratória e força para dar um brado antes de morrer. Eram homens que não tinham mais, né, estrutura física e capacidade para poder bradar ao morrer. No máximo eles balbuciavam, no máximo eles murmuravam algo bem baixinho, porque já não conseguiam mais respirar, já não conseguiam. Mas foi assim que Jesus morreu? Jesus, ele entregou a sua vida, meus irmãos. Ele não disse, né? Ninguém a toma de mim, eu mesmo a dou. Ele rendeu, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele rendeu o seu espírito, meus irmãos. E antes disso ele dá um brado. E diante dessa morte, né, incomum, e diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né, as trevas, bom, tudo, né, ele sendo dito, né, tu és, sendo, né, acusado de ser o Cristo, o rei de Israel, né, todas aquelas circunstâncias ali, o centurião ali observando tudo. Aí as trevas, a forma como Jesus, né, falava, né, perdoou aqueles, né, que
que o estavam crucificando. Falou, né, lá com aquele que o ladrão ali que tinha, né, zombado dele no início, depois ali arrependido e tal, Jesus, o centurião só observando tudo. Aí, trevas, 3 horas de trevas. Ele olhando. Aí Jesus morre. Aqui não descreve, aqui, mas tem outro evangelho que descreve. Tem um terremoto nesse momento que Jesus morre. E aí ainda Jesus, né, por meio de um brado, né, rende o seu espírito. O que o centurião conclui? Diante de tudo isso que ele foi observando, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé. E essas 3 mulheres estavam lá, de longe. Provavelmente essa Maria, né, mãe de Tiago, e o menor e de José, provavelmente é a Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque Maria, mãe de Jesus, tinha mais 4 filhos além de Jesus. E o nome dos 4 era Tiago, José, Simão e Judas. Esse era o nome dos 4 irmãos de Jesus. Então, quando menciona ali, né, Tiago e José, provavelmente, então, é a Maria, mãe de Jesus. Até porque ela é descrita como uma das mulheres que estavam, né, vendo a crucificação num dos outros evangelhos. Claramente, assim, né? No evangelho de João, Jesus fala com ela. Né? Tá lá a Maria e o seu discípulo João, e ele fala, mulher, eis aí teu filho, né, filho, eis aí a tua mãe. Então, ou seja, Maria estava ali, né, a Maria, mãe de Jesus, estava ali junto também. E provavelmente essa Maria descrita aqui como mãe de Tiago e de José, seja a mesma, né, Maria, mãe de Jesus. E é interessante, todos os apóstolos, né, que haviam dito que iam estar com ele, né, Pedro diz, né, não, ainda que eu vá contigo até a morte, né, eu não vou te abandonar e tal. E todos os outros disseram o mesmo, é dito, né? Mas daí Jesus ali, morrendo na cruz, e cadê os outros apóstolos? Cadê aqueles que, né, iam estar com Jesus até iam morrer com ele? Só o João, né? O João até, né, no momento até foge, mas depois acaba, né, acompanhando. Mas no mais, só as mulheres, né? As mulheres estavam tudo ali. As quais também o seguiam, né, e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então, tu vê, estavam ali essas 3, mas não eram só elas. Né? Ainda diz que muitas outras, né, que tinham subido, né, com ele a Jerusalém. Então, haviam várias mulheres, mais corajosas que os homens, né, nesse momento ali. 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus. E olha que interessante, meus irmãos. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Então Pilatos, né, bom, havia recém 6 horas que havia, né, um pouco mais disso, né, porque, vamos lá, você foi crucificado logo depois das 9 da manhã, e desde a 6ª hora, que era meio-dia, até a hora 9ª, 3 da tarde, havia trevas sobre a terra, ou seja, de meio-dia até as 3 da tarde, e Jesus morreu ali, então, às 3 da tarde. Então, provavelmente, essa conversa aqui estava tendo, né, provavelmente devia ser umas 4 horas da tarde, aproximadamente, a hora que José de Arimateia estava ali falando com Pilatos. E aí, Pilatos mas deu aproximadamente aí umas 6, 7 horas e Jesus já morreu, porque normalmente, né, às vezes levava até, dependendo, né, às vezes um dia ou mais, né, para um homem que havia sido crucificado morrer. Tanto é que, quando estava se aproximando, né, ali, né, já estava começando a declinar, né, tá, eles foram até os outros 2 que estavam crucificados e não estavam mortos ainda, estavam vivos, e eles quebraram as pernas deles, para que, né, os pulmões fossem pressionados, eles morressem, tipo,
sufocados, assim, morressem mais rápido. E pudessem os corpos ser tirados antes do pôr do sol. Porque todo o contexto da festa, né, dos pães asmos e tal, eles não queriam que ficassem os corpos, né, ali. Mas quando chegaram em Jesus, já estava morto. E aí ainda confirmam, né? O soldado vai lá e confirma e espeta a lança, né? Crava a lança no lado de Jesus, rumo ao coração. E sai sangue e água, né? Como diz lá no Evangelho de João. Ou seja, não só toda essa descrição aqui, o centurião, né? Mas ainda assim, mesmo assim, depois eles ainda confirmam, né, a morte por meio de, né, furando ele com a lança, né, traspassando ele com a lança. Mas então assim, a morte dele estava completamente confirmada. Tá? E aí, então, Pilatos concede, né, tendo certificado pelo centurião, 45, né, deu o corpo a José. Só que é interessante, esse José de Arimateia, né, é dito que é o conselheiro honrado, né, que também esperava o reino de Deus, né, no 43. E ousadamente, interessante, ousadamente, ou seja, ele precisou de ousadia para ir lá. Por quê, meus irmãos? Ele era membro do Sinédrio. Quando diz assim, ó, conselheiro, o termo conselheiro aqui é no sentido de fazer parte do conselho. Ou seja, o conselho é o Sinédrio. Ele era membro do Sinédrio. Ou seja, esse ato de honrar a Cristo, esse ato de ir até lá pedir o corpo de Jesus, podia ter um custo muito alto para ele. Ele poderia, daqui a pouco, perder a posição dele que ele tinha no Sinédrio. Uma posição de importância muito grande. Não, sabe, em relação à nação. Porque o Sinédrio era a mais alta corte de Israel. Mas ele vai com ousadia. Ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Só que é interessante que quando nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 19. João 19, versículo 38. Diz assim, ó, depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus. Olha só, ele era um discípulo, ele já era discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo oculto. Por qual motivo? Por medo dos judeus. Vejam, ele era um discípulo oculto, que ele se ocultava, ele não era declaradamente. Ele não era alguém que dizia para todo mundo que ele seguia Jesus, que ele era um discípulo de Jesus. Ele era um discípulo oculto. Sabe quando a gente fala, né, eu brinquei esses dias, né, do 007 de Jesus? Ele era nesses termos, né, um discípulo oculto. Se ocultava. Por quê? Por medo. Mas olha que tremendo o crescimento na graça. Aquele que era um discípulo oculto, agora nesse momento, onde aqueles que eram discípulos abertamente, que haviam dito, né, não, Jesus, a gente está contigo, a gente vai contigo até a morte. Mesmo Jesus tinha dito, né, que eles iam se dispersar, mesmo Jesus dizendo que eles iam se dispersar, eles, não, a gente não vai te abandonar, a gente vai ficar contigo. Esses foram, cada um por seu lugar, né, por medo. Mas nesse momento, que seria o momento mais difícil, está aqui esse homem que antes tinha medo. E era um discípulo, mas oculto. Mas agora está lá, ousadamente, pedindo o corpo de Jesus. Se expondo a perder muita coisa, para poder honrar Jesus, para poder sepultar Jesus. Que haja esse crescimento na graça, meus irmãos. Que aqueles que muitas vezes têm um receio, um medo, né, de se manifestar como discípulo de Jesus, de confessar Jesus, que abandonem esse medo, assim como José de Arimateia, e ousadamente defendam o Senhor Jesus. Que ousadamente confessem o Senhor Jesus. Aqui, José estava confessando que era discípulo de Jesus, por meio de pedir o corpo para poder sepultá-lo. Que nós venhamos sempre a confessá-lo sem medo. Que abandonemos os medos que tínhamos. Assim como José abandonou. Ele abandonou o medo. No início ele tinha medo. Mas agora, cadê o medo? Quando todos os outros
estavam escondidos de medo, ele estava ali, dando a cara a tapa, ele estava ali, pronto para sofrer as consequências da atitude ousada. E aí então é dito, voltando lá para Marcos 15, versículo 46. Deu o corpo a José, né, o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Interessante que ele faz isso juntamente com Nicodemos. Lá em João 19 também vai dizer, ó, João 19, 39. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então essa é a descrição ali em João 19. Vejam, Nicodemos. Olha que interessante o parênteses que é aberto, né? Aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Por que Nicodemos tinha se dirigido de noite a Jesus? Pelo mesmo medo que o José de Arimateia tinha. Para não se expor. Né? Para dizer, ó, Jesus, a gente está, né, muito animado aqui, né? Tu é mestre vindo de Deus e tal. Nicodemos, né? Falava, né? Tu és mestre vindo de Deus, todos reconhecemos isso. Que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O Nicodemos falou isso, mas falou isso como? Em que contexto? De noite. Quando ninguém estava vendo que ele tinha ido lá ter com Jesus. Ou seja, assim como o José de Arimateia, ele também era um discípulo oculto, o Nicodemos. Mas agora está aqui, ó. Dois que eram discípulos ocultos, mas que agora estavam ali, se expondo, né, para poder honrar o Senhor e sepultá-lo. Então, o corpo de um ente querido é algo que pouco importa? Sabe, tem gente que diz assim, o corpo não, né, não importa e tal. O próprio ato, sabe, de eles se preocuparem, irem lá pedir o corpo para Pilatos, eles colocaram num sepulcro novo, onde ninguém tinha sido, né, colocado. Isso mostra, meus irmãos, que sim, tem importância sim. Quando um ente querido nosso morre, mas não, o corpo importa sim. Deve ser sepultado. Deve ser honrado a memória daquele que morreu. Por meio do sepultamento digno. Isso é o que nós vemos ao longo de toda a Escritura. Abraão vai lá, né, compra, paga um valor alto por um pedaço de terra para poder, né, onde tinha uma cova, uma caverna lá em Macpela, para poder sepultar Sara. O Jacó, quando morre, para os filhos que ele queria ser levado para ser sepultado lá nessa mesma cova em Macpela. E eles levam, e fazem todo, né, um pranto ali. E assim nós vemos vários homens de Deus, ao longo de toda a Escritura, que eles são honrados por meio de um sepultamento digno. E já aqueles que estão debaixo de maldição, é que muitas vezes têm os seus corpos, né, que nem chega a ser sepultado, como Jezabel, por exemplo, que teve o seu corpo comido pelos cães. Ficou só a caveira, né, e as mãos, que os cães não comeram. Então, o próprio sepultamento de Jesus, meus irmãos, é ensino também para nós, de que nós devemos ter um cuidado especial com o corpo dos nossos entes queridos que falecem. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Mas antes de finalizar, eu queria só comentar mais uma coisa. Eles tiraram, no 42, versículo 42, chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação.
isto é, a véspera do sábado. O José de Arimateia vai lá pedir o corpo, eles tiram. Chegada a tarde, né? E eles tiraram o corpo e sepultaram antes de virar o dia. Ou seja, antes do sol se pôr. Isso por quê, meus irmãos? Porque tudo que estava na lei de Moisés precisava se cumprir. E na lei dizia que aquele que fosse pendurado num madeiro, e poderia haver duas formas de alguém ser pendurado num madeiro: ou enforcado ou crucificado, pregado no madeiro ou enforcado. E é dito que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito do Senhor. Só que o seu corpo não poderia ficar pendurado depois que o sol se pôsse. Antes do sol se pôr, ele precisaria ser retirado do madeiro e sepultado. E é o que nós vemos, por exemplo, no livro de Josué. Tem a lei em Deuteronômio, e depois no livro de Josué nós vemos Josué fazendo isso constantemente. Várias vezes. Josué vai lá, mata o rei da cidade e tal, pendura ele, enforca, né, num madeiro, mas antes do sol se pôr, tira o corpo, sepulta. Aí tem outros 5 reis que se unem, né, para fazer batalha. Quando eles vão lá, matam esses 5 reis, enforcam eles, ficam pendurados no madeiro, antes do sol se pôr, tira os corpos, sepulta. O pendurado no madeiro é dito que era maldito do Senhor. E Jesus, ao ser pendurado no madeiro, ele se fez maldição por nós, para nos resgatar da maldição. Só que da mesma forma como o pendurado no madeiro precisava ser retirado antes do sol se pôr, isso tudo se cumpriu em Cristo. E Cristo foi retirado antes. Porque era a prática dos romanos tirar os corpos da cruz quando o sol se punha, antes do sol se pôr? Não. Os romanos deixavam os corpos lá apodrecendo, os bichos comer. Os romanos pouco se importavam se os corpos ficavam expostos ali na cruz, ao tempo, aos animais e tudo mais. Os romanos não se importavam com isso. Mas para que toda a Escritura se cumprisse em Jesus, ele foi retirado da cruz e sepultado antes do sol se pôr. Amém, meus irmãos? Então, hoje, concluo por aqui. Eu ia chamar o Diácono Gaúcho